Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país, também pelo 520, aqui para a capital, região metropolitana e para mais de 11 milhões de gaúchos no interior do estado. Seja muito bem-vindo. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, também Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Você tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir o programa Em Evidência na TV, no nosso canal no YouTube, nos acompanha lá, né? Revista Em Evidência, e também lá no nosso perfil do Instagram. Lembrando também que temos aí o apoio da FAMURS. Quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Aliás, falando em FAMURS, né? Deixa eu mostrar o último número lindíssimo da revista Em Evidência Física aqui, com o prefeito Ike. Olha que bacana. E que história, né? O novo presidente aí da FAMURS, né? A eleição, a cerimônia lá no Litoral Norte, muito bacana. E ele está aqui estampando a capa da revista Em Evidência, exemplar histórico. Olha, espetacular essa edição. E a gente está aqui com um prêmio do lado, você já deve estar se perguntando aqui, né? Do nosso prêmio, que está chegando na sua terceira edição, né? Mérito, prefeitos aí em evidência. A gente vai falar mais sobre isso na sequência. Falando em FAMURS, estou recebendo aqui para conversar com a gente hoje um ex-presidente da FAMURS, prefeito de Arroio do Sal, prefeito Luciano Pinto. Seja muito bem-vindo, prefeito. Prazer em revê-lo novamente. Prazer todo meu, uma alegria estar aqui, mais uma vez, encontrar um amigo, Cláudio, né, que já tivemos outras oportunidades de poder conversar, trazer informações, e eu vendo aí a revista, esta capa com o meu querido amigo Ike, que para mim é uma alegria, né, de ver mais um prefeito do Litoral Norte, né, assumindo a maior entidade municipalista do estado do Rio Grande do Sul. Né? Eu tenho certeza absoluta que ele fará um grande trabalho, né, pelo municipalismo, né, no fortalecimento aí dessas relações que tem os municípios também com a esfera estadual, com a esfera da União, né, que é nacional, que a gente precisa realmente ter fortalecimento dos municípios na busca dos recursos, né, para atender as nossas comunidades. Muito bem, que assim seja, né, prefeito? O senhor assumiu a prefeitura de Arroio do Sal em um momento de grande expectativa, né, prefeito, pelo desenvolvimento econômico. Qual considera ser a principal marca do seu mandato até agora, prefeito? Olha, realmente nós estamos assumindo um momento muito especial. O meu terceiro mandato, né, estive à frente da nossa prefeitura no período de 2009 a 2016, e naquele período foi que eu assumi também, tive a honra de assumir realmente a FAMURS. Para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender, esse momento especial que eu me refiro é relativamente aos grandes investimentos que farão com que Arroio do Sal seja uma referência em termos de logística, né? Em que poderá ser um instrumento para o desenvolvimento econômico e social do estado do Rio Grande do Sul. Né? Então, Arroio do Sal hoje está sendo falado, evidentemente, aí fora do estado, né? Quer dizer, em todo o estado do Rio Grande do Sul, mas fora do estado e também fora do país, né? Nós sabemos que será ali também através daquilo que nós entendemos da importância para o estado importador e exportador, que é o estado do Rio Grande do Sul, ter um porto, ter a possibilidade de ter dois portos, ter uma ferrovia, né? E evidentemente a atração de outros investimentos que irão auxiliar o estado público, inclusive em termos de arrecadação, né? E o estado privado, o estado que produz, o setor primário, o setor
da indústria da metal mecânica também, na região da Serra, que tem essa relação, né? Nós temos uma relação muito estreita, Arroio do Sal, com a Serra Gaúcha, e em particular com Caxias do Sul. Aliás, Cláudio, às vezes as pessoas brincam, né, que Arroio do Sal é um bairro de Caxias. Agora, com esses investimentos, Caxias é que vai fazer parte da grande Arroio do Sal. Ah, muito bem, prefeito, muito bem. Inclusive, né, vamos saber mais, né, porque é uma obra, como o prefeito muito bem falou, muito importante, né, como é que está a situação das negociações. Mas eu não posso deixar de perguntar também, prefeito, sobre os moradores que demonstram preocupação aí com os possíveis impactos ambientais, né? Tem essa situação também, né, prefeito? Olha, é natural as preocupações, né, com o impacto que possa ter. Agora, evidentemente que isso está aí no imaginário das pessoas, né, não só de Arroio do Sal, com aquele que veraneia Arroio do Sal, aquele que frequenta Arroio do Sal, mas pelo desconhecimento do que propriamente a questão propriamente dita, né? do impacto que vai se ter. Sim. Né? Por quê? Os estudos ambientais são mais de 50 estudos, né? O IARIMA são mais de 2.800 páginas, né? Serão analisados, está sendo analisado pelo IBAMA, pelos técnicos do IBAMA, que não darão, evidentemente, a aprovação se não tiver atendido aquilo que é solicitado, né? No termo de referência. Então, é que a gente tem observado alguns segmentos aí contrário ao investimento, né? E com outros interesses. Nós temos que deixar muito claro isso, né? Tem aí deputados, né, do Partido dos Trabalhadores ligados ao Porto de Rio Grande, eu digo à cidade de Rio Grande. Né? Então tem uma questão comercial, tem questão ideológica, tem questões comerciais, né? Há um somatório, né, que cria um ambiente muitas vezes desfavorável, mas que é superado pela expectativa positiva, né, de um investimento como esse, daquilo que trará de positivo para o Estado do Rio Grande do Sul, para o país, porque são obras de interesse nacional. É verdade. E, inclusive, né, isso acho que ninguém discute, existe um déficit na dessa questão portuária para o Estado. Os dois podem coexistir tranquilamente, falando no Porto de Rio Grande, né, prefeito? Não resta a menor dúvida. Não resta a menor dúvida. Falta? Não, assim, para que se possa entender isso que está sendo discutido e até o teu questionamento, nós temos que ver o seguinte, né? Santa Catarina, por exemplo, vamos citar Santa Catarina. Nossos irmãos aqui. Exatamente. Santa Catarina, ele tem em torno de 350 quilômetros de orla. Né? Se é só a praia do Cacima, metade do que o Estado do Rio Grande do Sul tem. Pois é. Está anunciando o 8º porto. O 8º porto. E o PIB de Santa Catarina crescendo cada vez mais. Pois é. Né? Tendo mais recursos públicos, né? Porque, através dos impostos. Atrai investimentos. E a gente está vendo o quê? Não é? Por exemplo, na Serra Gaúcha, lá do norte do nosso estado, né? Aqueles que produzem estão levando seus produtos para onde? Para exportar, para Santa Catarina. Não para o Porto de Rio Grande. Porque é uma questão de distância, de custo logístico. Então, essa é a visão que nós temos que ter, né? A compreensão que tem que se ter, porque nós estamos gerando emprego no estado de Santa Catarina. E aí eu vejo algumas pessoas aqui do Rio Grande do Sul, né? Que, diga-se de passagem, algumas pessoas que nem produzem, né? Sendo contrário ao desenvolvimento, né, a geração de emprego e renda, né, a resgate da autoestima do povo gaúcho. Né? Nós temos aí a CNPC, por exemplo, um investimento de 27 bilhões, está se criando alguns empecilhos, né, que não se mantém de pé esse tipo de questionamentos, né, gerando até uma insegurança jurídica para aqueles que querem investir, né, porque são investidores do Chile, né? Então, que deverão investir aqui no Rio Grande do Sul, mas estão se criando aí empecilhos que a gente lamenta, né? Esses obstáculos que certamente amanhã depois estão levando esses investimentos para outros estados, como já aconteceu com a Ford, lamentavelmente, né? Deixa de gerar emprego e renda aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, o que nós temos nesse momento, o estado, a população gaúcha, a imprensa tem um papel extraordinário nesse momento também de unir o Estado,
né, unir a população na busca desses investimentos. Nós temos que olhar para o futuro, nós temos que olhar para os nossos jovens, para as nossas crianças, né, que muitas vezes estão se formando no ensino médio, estão se formando aí em graduação no ensino superior, não é? E se pergunta para elas o que vocês vão fazer a partir de agora, eles não sabem realmente, não sabem por quê. Não sabem, efetivamente, é isso que a gente tem visto. Porque eles não têm uma perspectiva, né, em termos de geração de emprego, né, de oportunidades, né? Então, nós temos que ter essa visão, né? E eu acredito que a população de Arroio do Sal, ela está vendo, não é, a realização desse sonho, né? Então, a grande maioria é absolutamente favorável, porque sabe que nós temos que melhorar a infraestrutura na saúde, na educação. Eu até digo, e isso não se faz sem recursos, né? Sim. Aqueles que têm um pensamento contrário ao investimento do porto, por questões ambientais, eles têm que entender que, para cuidar da questão ambiental, o meio ambiente requer recursos também. É verdade. Né? Agora, eles têm o quê? Eles querem que cuide do meio ambiente, mas promovendo a pobreza e a miséria. Né? Isso é contraditório. Né? E outra coisa, parece que a visão deles no aspecto ambiental, desses que são contrários, né? Sim. Que é uma minoria. Sim. É uma minoria. É verdade. Parece que a visão deles vai ser até o Rio Mampituba, que divide o estado do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. Porque lá está o 8º porto que está sendo anunciado. O Espírito Santo tem 12 portos, né? Então estão levando as riquezas para esses estados. E nós ficando para trás. E nós aqui, né, estamos ficando aí com as dificuldades, né, para aqueles que produzem, que têm a coragem de produzir no campo, né, no setor primário, como eu falei, na indústria, os serviços, comércio, tudo aquilo que movimento, que gera o PIB do estado do Rio Grande do Sul, né, está se tendo dificuldades, né, criando um custo mais elevado por falta de investimento em infraestrutura logística. Então, nós temos que trabalhar nesse sentido e eu tenho certeza que a nossa comunidade já está consciente disso. Vai ter logo ali no dia 16 de junho, a audiência pública, né, por parte do IBAMA, e dia 18 em Porto Alegre. Né? Eu nem sei por que Porto Alegre, pois é. Tá? Mas são, como diz, né, essas pessoas aí que fizeram recentemente aí uma audiência na Assembleia Legislativa, tá, que esvaziaram, evidentemente, que só tinha aquela visão que são contra, né, mas com discursos que não se mantêm de pé. Tá certo. Prefeito, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aí, mas em seguidinha a gente está de volta falando sobre essa questão do porto e muito mais, tá bom? A gente já volta no instante só. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo aí a sua companhia e o seu carinho. Estamos pelo 575, pela Parabólica Digital Brasileira, com sinal aberto via satélite para todo o país. Também aí pelo 520, né, aqui para a região metropolitana e para o interior do estado e na plataforma digital de sua preferência. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, Estratégia de Comunicação para a Política de Verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e a SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanhe também lá no nosso canal no YouTube, né? A Revista em Evidência, e também lá, Revista em Evidência no nosso perfil no Instagram. Temos o apoio também, né? E aí a participação da nossa FAMURS, quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Aliás, falando em FAMURS, estou recebendo o prefeito de Arroio do Sal, ex-presidente da FAMURS, Luciano Pinto, falando sobre uma obra que interessa muito os gaúchos, que é, né, um novo porto. E a gente estava comentando sobre a questão aí do pessoal que é do contra, né? Aí o prefeito lembrando quantos portos já tem aí, Santa Catarina, Espírito Santo, e a gente está ficando para trás. Esperamos que essa obra saia, e eu sigo, prefeito, perguntando justamente, né? A questão, eu acho que a geração de empregos também é fundamental, por isso eu acho que a região, não só
a cidade, mas toda a população apoia, né? Uma coisa puxa a outra, né, prefeito? Exatamente. Né? Não, então, se vai gerar emprego, se tu não atrair investimentos, né? Se tu não criar uma estrutura logística, a estrutura necessária para que aqueles que queiram investir, e, aliás, além disso, também segurança jurídica, né? Para aqueles que queiram investir. Né? É verdade. Então, eu vejo que as possibilidades de gerar oportunidades, né? Diretos e indiretos através desses investimentos, ela é muito grande. A expectativa é grande e eu tenho certeza que ela vai se confirmar. Com certeza. Inclusive, prefeito, tem a situação da infraestrutura no município, como o saneamento básico também, né? Isso tem avançado, prefeito? Sim, ainda ontem mesmo, né, eu estive conversando com o pessoal da Corsã, tenho tido reuniões, né, constantes, né, com a presidente da EGEA Corsã, né, em que a gente busca antecipar o cronograma de obras, né, no início para o tratamento de esgoto em Arroio do Sal. E a gente conseguiu esse avanço. Né? Então, possivelmente ainda em 2026 já inicia as obras e isso é fundamental. Queremos, inclusive, fazer uma reunião com os investidores, porque vai ser importante e até tem questões que caberá, porque é a iniciativa privada que está investindo, sim, né? Sim. Nos portos. E poderão se cotizar para também colocar ali recursos, né, para fazer esses investimentos no saneamento. Prefeito, Arroio do Sal também vive, né, do turismo em boa parte aí do ano, né? Como é que o senhor está transformando aí a cidade também, né, economicamente, não só para a temporada, mas para o ano inteiro no município, prefeito? Olha, eu assumi agora em 2025, né, já com essa perspectiva, né? O turismo ele é feito por, né, várias situações, vários fatores, né? Que é saúde, é segurança, né? São as ruas, as praças, então investimento, precisa de recursos. Para que tu possa entender também, Cláudio, Arroio do Sal é o maior município do litoral norte em extensão. Ah, é mesmo? De praia, exatamente. Extensão de praia. Então, para isso, evidente, tem que ter recursos. E é claro, os municípios hoje têm tido uma certa dificuldade, né, de recursos próprios. Né, e eu digo por quê. Eu dou como exemplo, né, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, e que é de acordo com o número de habitantes. Né? Então, Arroio do Sal, o IBGE no último censo disse que nós temos aí em torno de 11 mil habitantes, né? 11 a 12 mil habitantes. E aí a gente recebe recursos, né, para atender essa demanda. Sim, né? sim. Mas, pasme, só cartão SUS, né? Só os cartão SUS, então, pessoas que moram, né? Que são atendidos pela Ministério da Saúde, Arroio do Sal. Que é um termômetro. É um termômetro, tem 25 mil. Né? Então, veja bem, então nós recebemos recursos para atender uma cidade de 11 mil habitantes e só na área da saúde, né? Cartão SUS, nós temos 25 mil. Sem contar que na alta temporada, na virada do ano, podemos ter lá 150 mil pessoas. Né? E dando um exemplo do que isso acarreta, né? Em 2025, só no posto 24 horas, do dia 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, foi em torno de 120 mil atendimentos no posto 24 horas. 120 mil? Exatamente. E isso, evidentemente, tu não faz um atendimento, mesmo uma injeção, né? Tudo tem, Sim. Tem custos, né? Sim. Custos, né? E nesse sentido, eu penso, inclusive, que o Estado, o governo do Estado, né, através da Secretaria de Saúde, né, ela tem que ter esse olhar para os municípios do litoral, porque isso não é só Arroio do Sal. Isso também é Capão, é Torres. É verdade. Né? Os municípios da Orla. É verdade, todo mundo Porque ganha. dos 10 municípios que mais cresceram em termos de população no estado do Rio Grande do Sul, dos 10 municípios, 7 é do litoral. Né? Os 7 municípios da Orla. Então, quando dessa mudança, né, as pessoas se mudam para o litoral... Isso é interessante, isso acontece no nosso litoral, né, prefeito? O pessoal que está nos acompanhando por esse Brasil afora não se dá conta, né? Não é a gente duplicar, triplicar, é às vezes 10 vezes mais o número de habitantes, aí haja estrutura, né, prefeito? Exatamente. Né? Haja recursos. Haja recurso, né? E depois volta tudo como mais ou menos ao normal. Mas
se acompanhasse os repasses, os Ah, recursos, perfeito. né? Aí teria Não outras teria problema. condições, né? Porque aí tu vê, na temporada tu não é só a questão da saúde, né? É a limpeza de praia, é a manutenção das ruas, verdade. até os eventos, né? Shows que tem que Sim, ter, né? sim, Que segurança. o próprio comércio, tudo, né? Isso envolve recursos. E a gente não tem tido a contrapartida Perfeito. do Estado, né? Do governo público. Esse olhar, né? Não é uma crítica, é um despertar de uma realidade Sim. que a gente espera, né? Que o governo comece a olhar. E Arroio do Sal, em particular, em razão desses investimentos, né, que irão ocorrer, que já está impactando a cidade. As pessoas que já estavam indo para o litoral em razão da pandemia, que ficaram, né, que movimenta, assim, a economia, é importante também, movimenta o comércio, mas também tu precisa botar, ter mais vagas nas escolas, né? Tu tens um atendimento maior na saúde, né, pelo número de pessoas. Depois também, aí da enchente, também muitas pessoas se mudaram para o litoral, né? E agora, Arroio do Sal, com essa perspectiva do esporte, que é uma realidade, eu posso afirmar, as pessoas já estão indo, os impactos já estão ocorrendo. E esse olhar, essa preocupação do governo do Estado, né, não era nem de ser provocado o Estado para isso, o governo. Ele já tem que estar, porque isso vai beneficiar também o Estado público, né, os cofres públicos do governo do Estado, né, na medida que vai ficar aqui o ICMS, né, os impostos, em vez de ir para Santa Catarina, ir para o Paranaguá, lá no Paraná, ir para Santos, lá no estado de São Paulo, vai ficar aqui. Então, o Estado, o governador, e eu tenho grande respeito por ele, né, mas, não podemos ficar em cima do muro. Né? Nós temos que se posicionar, literalmente se posicionar, né? Poder fazer com que se faça os investimentos, demonstre literalmente, nós queremos esses investimentos, nós queremos que esses investimentos venham para o Rio Grande do Sul, ele vai gerar emprego, ele vai melhorar as condições para aquele que produz, para poder escoar sua produção. Né? Agora até a questão dessa nova norma da cabotagem, né? Que isso é muito importante também, porque se constrói o quê? A BR do Mar, até o nome que é dado a essa lei, a BR do Mar, que é transportar os produtos internos aqui do país, né, de um porto para o outro, né, diminuindo o custo, diminuindo o número de caminhões nas estradas, nas rodovias, que geram, né, acidentes, isso e aquilo mais, né, poluição, aí sim que os ambientalistas devem ter essa preocupação, né, com a poluição. Então, eles não têm esse olhar, né? Os ambientalistas e o governo do Estado têm que ter esse olhar no sentido de que vão fazer os investimentos. O dever de casa eu já estou fazendo como prefeito. Por exemplo, na cidade de Arroio do Sal, né? Nós já votamos um novo plano diretor, né, para que a gente possa recepcionar esses investimentos. Já fizemos cercamento eletrônico das entradas e saídas da cidade, né, para dar essa questão de segurança, né, também, porque as pessoas se preocupam, vai vir mais gente, né, vem coisas boas, mas vem outras nem tanto, e isso iria acontecer da mesma forma, tendo porto ou não, né, mas nós nos preocupamos, já fizemos, já no ano passado, né, o cercamento eletrônico, 100%, uma estrutura extraordinária que nos traz segurança. Uma obra também que tem chamado a atenção, falando nisso, prefeito, é a Praça do Mar também, né? Sim, essa é uma outra questão também, que nós estamos, já foi licitado, né? No primeiro processo deu deserto, porque questões burocráticas, né? Mas já nessa última, já teve empresa que se habilitou, né? E que vai fazer o investimento, porque o que acontece? Exatamente, nós temos que buscar essa aproximação do setor público com o setor privado, né? Essas parcerias público-privada, né? Porque o poder público por si só não tem recursos para fazer alguns investimentos, né? Tem que buscar, tem que buscar aí a inovação tecnológica, né? Para que se possa fazer uso em benefício da sociedade. Nós estamos fazendo, né? Nós estamos fazendo um levantamento com uma empresa que ganhou o processo licitatório, que é com georreferenciamento, né? Buscando trazer realmente aquilo que existe, uma radiografia do município, da sua estrutura, para que o cidadão ele possa utilizar de forma remota, né, da onde ele estiver, para criar a questão de um projeto, né, eu quero construir uma casa, isso, mas vai ter toda a estrutura
da prefeitura através aí da sua internet, do seu computador, né? E isso também agiliza. Atrai, né? Atrai. E o novo plano diretor, ele foi muito importante porque ele moderniza a cidade, ele cria também as áreas portuárias, ele expande a cidade também, né? Porque nós precisamos disso, né? Temos aí a área rural, né? E nós temos que diferenciar a questão de conceito. Né? Tem área rural e nós temos que saber se tem área rural, mas se tem atividade rural. Às vezes tu tem área rural, que o cara quer fazer ali uma chácara e tal, né? Mas e a atividade rural. Então, a gente tem a lagoa, né, que é um diferencial de Arroio do Sal. Então, a gente abre essas possibilidades através do plano diretor aprovado pela Câmara de Vereadores, né, que nos permite atrair outros investimentos no setor imobiliário, né, como se observa, né? Sim. Xangri-Lá, Capão, sim, a questão aí dos condomínios, né? Nós teremos também, muitos estão já entrando com projetos de condomínios fechados e também loteamentos abertos, grandes investidores, né? Que estão se dirigindo e dando esse olhar agora para Arroio do Sal. Maravilha. Prefeito, vamos fazer mais um intervalo, quando o papo é bom, passa rápido, mas em seguidinha a gente está de volta conversando mais sobre a nossa querida Arroio do Sal. Já voltamos dessa edição. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, aqui pela Masper TV, sempre agradecendo a sua companhia e o seu carinho aqui com a gente. Estamos aí no 575 pela Parabólica Digital Brasileira, com o sinal aberto via satélite para todo o país e também aí pelo 520 aqui para a região metropolitana e também para o interior do estado. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio e o apoio de CDP Consultoria em Direito Público, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, olha aqui, ó, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você também pode assistir o programa lá no nosso canal no YouTube e também nos acompanhar lá os bastidores, lá no nosso perfil no Instagram, agradecendo sempre também o apoio aí da nossa querida FAMURS. Aliás, hoje conversando com o prefeito de Arroio do Sal, o prefeito Luciano Pinto, ex-presidente da FAMURS, sobre os investimentos, né, na região e no município. Prefeito, nesse último bloco não posso deixar de falar também que o senhor integra hoje, né, a diretoria da União Parlamentar do Mercosul, né, que é extremamente importante, né? De que forma essa experiência pode trazer benefícios concretos justamente para Arroio do Sal, prefeito? Olha, a UPM, a União Parlamentar do Mercosul, e eu represento os governos locais, né? Eles são os prefeitos. E a gente tem tido reuniões, a última que nós tivemos, inclusive trouxemos do Chile uma comitiva, não é? Porque tem esse interesse do governo chileno, por exemplo, sim, no corredor bioceânico. Ah, sim. Não é? Então, exatamente, né? O Pacífico, o Atlântico, né? Sim. E com essa questão do Porto de Arroio do Sal, né? O Porto Meridional, há esse interesse do governo. Imagina. Então, veio uma comitiva com empresários, parlamentares, e depois eu, não é, também liderei uma comitiva indo ao Chile, não é? Acompanhado também com parlamentares, né? O atual presidente da Assembleia Legislativa nos acompanhou, o deputado Sérgio Pérez, né? O deputado Zucco, o deputado estadual, o delegado Zucco, né? E empresários. Então, foi muito interessante as reuniões que ocorreram, né? O Flávio Monteiro, que é o nosso diretor executivo da UPM, né? Tem feito um trabalho extraordinário também. E com resultados muito interessantes, né, que certamente vão evoluir, né? A gente tem que levar informação, daquilo que está acontecendo, porque em razão, inclusive, das rotas marítimas, né, Arroio do Sal ele está se tornando conhecido internacionalmente. É verdade. Está sendo falado no Japão, na Alemanha, né? E isso é importante, porque o estado do Rio Grande do Sul ele se torna também ainda mais falado no sentido positivo. Positivo, né? claro. Eu posso
afirmar, quando o presidente da FAMURS, eu acompanhei o ex-governador Sartori em reuniões com empresários no Japão, na Alemanha, na França, na Itália. Depois eu estive com o Sérgio Mânica, né? Nós tivemos o Sérgio Mânica do Quinto Cartório, né? Nós tivemos na Arábia Saudita, em Riad, né? Com uma agenda assim, de reuniões mostrando as potencialidades do estado do Rio Grande do Sul, né? Depois veio até o Rio Grande do Sul sheiks, né? Convidados por nós, que tiveram reunião com o governo do estado, com o Banrisul, com a Universidade de Passo Fundo, enfim. Então, a gente tem esse papel também de ter esse olhar, né? O fato de eu ser o prefeito de Arroiçal, um município pequeno, mas a gente tem que ter esse olhar um pouco mais além. Isso, eu penso que é uma missão que nós temos e a gente está buscando fazer isso, e com bons resultados. Que maravilha, prefeito. Eu não posso deixar de falar também, de perguntar, né, prefeito Luciano, sobre a sua trajetória aí, né, política, até chegar ao comando da prefeitura. É interessante essa questão, mas antes disso eu quero dizer que essas relações, né, que eu tenho tido aí, nos permitiu, por exemplo, além do Porto Meridional, que já está bem encaminhado, mas também atraiu o investimento do Porto Litoral Norte. Perfeito. O segundo porto em Arroio do Sal já teve a anuência da ANTAC e agora, logo em seguida, nos próximos dias, possivelmente está sendo assinada a outorga. Eu tenho pressionado muito nesse sentido. Claro. Esses investimentos sairiam em São Paulo. As relações minhas com pessoas de São Paulo fez com que eu trouxesse para cá, além desse porto, também uma ferrovia. Essa ferrovia que já teve também, já saiu no Diário Oficial da União, ela sai de Arroio do Sal, atravessa a região metropolitana, vai até Santa Maria, sobe até Chapecó, vai a Cascavel, no Paraná, e se encerra em Terra Roxa, na divisa do Paraná com Mato Grosso. Então, são investimentos de infraestrutura, logística. Sair daqui e até lá de trem. Exatamente. E esses investidores fariam esse investimento em São Paulo, consegui trazer também. Então, há muita coisa boa que vai ajudar, sim, a economia do estado do Rio Grande do Sul. Quanto a essa tua pergunta, da minha trajetória, eu sou natural de Fontoura Xavier. Fontoura Xavier. Que pertencia à Soledade. Meu pai foi vereador lá. O meu tio, irmão do meu pai, foi prefeito. O meu irmão mais velho também teve vários mandatos de vereador. Ele foi candidato a prefeito. Hoje, inclusive, o atual prefeito, o Fio Tafarel, é irmão da minha cunhada, né? E aí, como eu sempre respeitei o irmão mais velho, tá certo. Eu fui concorrer em Arroio do Sal. Mas antes disso, né, vim morar em Porto Alegre, fui assessor do ex-deputado e ex-presidente da Assembleia Legislativa, Algir Lorenzon, né, com quem eu tenho um grande carinho, um grande respeito por ele. E quando ele foi para o Tribunal de Contas, o Sartori, o ex-governador Sartori, então deputado estadual, me convidou para trabalhar com ele. E eu fui assessor dele por 13 anos. Opa! 13 anos. Então, eu tenho um carinho. Eu sempre digo, né? Eu tive dois grandes professores, né? O Algir Lorenzon e o Sartori. Dois de grande estatura moral. De peso. Né? E que aprendi muito com eles. Né? As oportunidades, e sou muito grato, porque a gratidão é a memória do coração. Boa. Me ajudaram, né, e fez com que eu pudesse chegar até aqui. Mas a gente entende como é uma missão, né? Mas como eu cheguei em Arroio do Sal, na verdade, eu fui disputar um praiano, fui jogar futebol. Sempre gostei de futebol. Não acredito. Há mais de 30 anos atrás. Daí conheci a minha esposa, Gilceia, né, com quem eu tenho 2 filhos, e eu estou jogando essa prorrogação do jogo até hoje. Né? Prefeito, que maravilha, prefeito. E fui vereador em 2 mandatos, 2 vezes presidente da Câmara de Vereadores, né? Estou no 3º mandato de prefeito, né? Eu fui eleito e reeleito, né, de 2009 a 2016, né? E também 2 vezes presidente da Associação dos Municípios do Litoral Norte, a AMELI Norte, né? É uma instituição muito... Que é importante, né? Essa união dos municípios para conseguir os recursos. E também presidente da FAMURS, né, como tu já relatou aqui, e no qual... no período de 1 ano, conseguimos mais de 1 bilhão e 400 milhões dos municípios do Rio Grande do Sul. Então, consegui ajudar todos os municípios do Rio Grande do Sul, né? Um trabalho forte, né? E que com resultados, evidentemente ninguém faz nada sozinho, né? Com a nossa diretoria, com o José Escorsato, né? Que era o meu coordenador, um grande amigo, grande irmão, hoje secretário de Trabalho, né, do Estado do Rio Grande do Sul. Então, o Verno, ex-prefeito lá também
de Hugo, que trabalhou conosco, que me ajudou bastante. Muitas pessoas, né? Ninguém faz nada caminhada, sozinho. né? É a mesma coisa, eu como prefeito, lá tenho o meu vice-prefeito, Valdir Sense, eu tenho o meu secretariado, os funcionários, que faz com que a gente possa avançar, né? Trazer realmente conquistas para o município de Arroio do Sal, trabalhando, né? De maneira que a sociedade possa ver resultado. Muito embora, nos dias de hoje, a intolerância é muito grande em relação aos políticos. É verdade. Né? As redes sociais. Mas a gente tem que ter convicção, ter fé em Deus, saber o que se quer, né? Firmar o garrão, como o gaúcho sempre diz, né? E entender uma coisa, Cláudio. Todos nós temos uma missão nesse plano terrestre. É verdade. Todos nós temos uma missão. E é isso que me mantém de pé. A fé em Deus, né? Saber que aquilo que estamos fazendo, muitas vezes incompreendido por algumas pessoas, mas que o resultado lá na frente, eles vão ver que for benéfico, não só para eles, para os pais de família, né? Para os jovens, né? Para o futuro do nosso estado, do nosso país e, em particular, do meu município de Arroio do Sal. Muito bem, prefeito, nós temos cerca de 4 minutos, né? Eu não posso deixar de falar também sobre as mudanças na área tributária, inclusive, né, prefeito? Se atribui muito aí compromissos, né, com o município ali, saúde, educação e vários outros compromissos, mas não se diz de onde é que vai sair o dinheiro. E município pequeno, a gente costuma dizer, né, prefeito, que o habitante ali, ele conhece ali, o prefeito tem o celular do prefeito, não vai bater no Palácio Piratini e não vai lá para Brasília lá, aliás, vai cobrar do prefeito atribuições que muitas vezes nem são do prefeito, mas o prefeito tem que se virar, né? E essa situação aí, prefeito, agora, nesses 4 minutos aí? Pois é, rapidamente, muito oportuna essa tua pergunta, né? Porque não é só lá Arroio do Sal. Sim, os colegas todos prefeitos. 5.570 municípios do país, eu já falei na tribuna da Câmara Federal, já em relação a esse tema. Por quê? Porque Brasília, me parece, não vou generalizar, mas o Congresso Nacional, né, mas na sua maioria, parece que vive em outro mundo. Principalmente quando se avizinha uma eleição, um pleito eleitoral. Fica numa ilha. Começam a criar, né, atribuições, porque tudo acontece no município. Não, é verdade. Eu piso desse, daquele, isso e aquilo mais, né? Eu vou dar um exemplo. O piso, a minha mulher é professora do Estado. Sim. Eu não sou contra, muito pelo contrário, os professores merecem ganhar muito bem. Agora, tu cria o piso do professor lá no Congresso Nacional, com o governo, o Congresso, certo? E mais manda a conta para os prefeitos e para os governadores. E não diz de onde é que vai sair. Não diz de onde vai sair. Quando se criou o piso do professor, por exemplo, quem subscreveu a lei foi o ministro da Educação, na época, Tarcísio Genro. Depois veio a ser governador, não conseguiu pagar o piso. Então, nós temos que ter esse olhar. Agora tem aí o piso do enfermeiro, do técnico, e aí vai. E agora do médico, isso, aquilo mais, mas sem conversar com quem vai pagar. Exatamente. Isso é lamentável. E aí tem a lei de responsabilidade fiscal, que tem um percentual da folha que tu não pode ultrapassar. Não pode ultrapassar. E aí, uma das duas coisas tu acaba não cumprindo e já está ali, né, com a espada sobre a cabeça por parte do Ministério Público, do Judiciário, e quando a gente se sente injustiçado e fala com eles sobre isso, eles não, mas nós estamos fazendo cumprir a lei, foi o legislador quem criou. Então, essa é a grande dificuldade, porque hoje os municípios ainda estão tendo que fazer atribuições, como o município de Arroio do Sal, hoje a saúde é a atenção básica na saúde. E investindo sempre mais do que o Muito obrigatório. Mais. O mínimo é 15%, hoje nós estamos investindo lá 29% na saúde. Isso não tem como, porque estão fazendo coisa que é de média e alta complexidade, que cabe ao Estado, que cabe à União. Mas aí os municípios não suportam tem mais. Que fazer, os municípios não suportam mais, mas nós estamos aí fazendo o possível, né? E o impossível. E o impossível. E às vezes a sociedade, o cidadão, ele não tem conhecimento disso. Mas é bom de das falar. Obrigações, né? Acaba cobrando quem? Do prefeito. Né? E, na verdade, é aqui, né? Nós nascemos no município, nós produzimos no município, nós pagamos impostos no município, nós temos nossos sonhos, nós morremos nos municípios. Eu sou municipalista. Eu também. E aí o que acontece? Só que centraliza. Brasília. Rapidamente aqui, só para o cidadão poder entender, de cada R$100 que são arrecadados no país em impostos, apenas 18 ou 19 reais são divididos entre 5.570 municípios. É muito pouco. R$25 é dividido entre 27 estados. E o restante fica para um só, que é a União. Que gasta mal, não repassa, não volta em aquilo que deveria fazer para a população.
Muito bem, muito bem. Prefeito Luciano Pinto, muito obrigado. Prefeito de Arroio do Sol, por conversar com a gente, fazer esse alerta importante aí, né? A gente espera a sensibilidade aí do governo do estado, do governo federal para ajudar os municípios, como o prefeito falou, é na cidade que a vida acontece. Muito obrigado pela participação, tá bom, prefeito? Eu que agradeço a oportunidade, parabéns aí pelo programa. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo agora no programa Em Evidência na TV, mas a gente segue contando com a sua audiência. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Evidência de hoje. Lembrando sempre que o programa Em Evidência na TV tem aí a força de Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade. Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e SPO Tecnologia. Conheça a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado na saúde do seu município. Você pode acompanhar também o programa Em Evidência na TV, lá no nosso canal no YouTube, e também se inscrever lá no nosso perfil no Instagram. Lembrando também, né, que o programa conta com o apoio da FAMURS, porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Bom, você já deve ter notado que a gente está num cenário para lá de especial. Estamos na sede municipal da Prefeitura de Igrejinha, aqui nesse local aqui, que tem uma arquitetura única, né, para conversar com o prefeito de Igrejinha, Leandro Reale, que já está aqui com a gente. Prefeito, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação. Olá, muito obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando desse programa, para a gente conversar um pouco sobre assuntos tão importantes de Igrejinha, também do consórcio Procinos, que é uma alegria muito grande poder estar nesse momento tão importante para a cidade da Igrejinha. A gente está num mês especial aqui também. De aniversário, Isso, né? De aniversário da cidade, né? A cidade completa 62 anos. E também, recentemente, assumi a função de presidente do consórcio Procinos, com demandas tão importantes na nossa região, aí, numa das principais regiões do estado do Rio Grande do Sul. O prefeito também é presidente da Ampara, é isso, prefeito? Isso, já agora terceiro mandato consecutivo que eu sou presidente da Ampara, da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana. Aqui a nossa região é uma região muito pujante e tive a oportunidade de estar aí coordenando as ações aí junto com os demais prefeitos do Vale do Paranhana. Muito bem. Você já deve ter reparado que está nos acompanhando também de casa, o troféu, né? O troféu Mérito Prefeito em Evidência, aliás, que os preparativos já estão todos prontos para a terceira edição do troféu Mérito Prefeito em Evidência, no próximo dia 4 de dezembro em Canoas, confirmadíssimo então a terceira edição desse evento que já é tradicional aqui no Rio Grande do Sul. Prefeito, antes da gente falar da Ampara e propriamente do consórcio Procinos, vou começar perguntando para o prefeito quais são as principais prioridades da sua gestão para a Igrejinha nesse novo ciclo, prefeito. Bom, prioridades sempre em primeiro lugar é manter o equilíbrio das finanças públicas. Nós aqui entendemos que nenhum município, assim como nenhuma empresa, nenhuma família pode se sustentar a longo prazo se não mantém um equilíbrio constante das contas públicas. Então, a prioridade, a primeira sempre é manter as contas do município em dia. A segunda é o atendimento das pessoas, especialmente na saúde, na educação, que são as áreas mais demandadas pelo município, que exigem os maiores investimentos. E a terceira é a infraestrutura pública. Aí a gente fala de prédios, de escolas, de maquinários, postos de saúde e também a infraestrutura viária do município, né? Nós estamos passando por um processo de requalificação das nossas ruas e estradas municipais e também de várias estruturas públicas. A Igrejinha vinha de um processo na última década em que foi necessário investimentos para requalificar todas as estruturas públicas e graças a Deus a gente está conseguindo evoluir bastante. Tivemos muitas entregas já nas nossas gestões e vamos continuar tendo, com foco, como eu disse, primeiro no equilíbrio das contas públicas, segundo, saúde e educação e terceiro,
a infraestrutura pública. Aliás, prefeito, falando aqui da sede da prefeitura, né, o que chama a atenção quando a gente conhece aqui a sede, além, é claro, da arquitetura, prefeito, é a questão das secretarias estarem integradas aqui dentro no mesmo lugar, né? Isso é uma ideia genial. É importante, né? A gente lá em antes de 2020, então, no mandato então, do então prefeito Joel, que hoje é deputado, eu era secretário de administração, e nós tomamos em conjunto essa decisão, até certo ponto ousada, de tirar a sede da prefeitura da região central da cidade, procurar um novo espaço mais amplo, já com visão de crescimento do futuro da cidade. Hoje, neste local em que a prefeitura está, há possibilidade de crescimento, e a gente nota ao redor deste prédio já novos empreendimentos privados surgindo, justamente já aproveitando esta mudança estratégica da prefeitura, que facilitou ao contribuinte que não precisa mais se deslocar para vários pontos para buscar atendimento. Então, neste prédio, ele concentra a maioria dos serviços públicos e precisa se deslocar uma única vez, ao contrário do período anterior. É verdade. Aliás, falando aqui da região, a gente quando chega na cidade aqui em Igrejinha, vê que o trânsito também é muito tranquilo, né? Muito organizado, prefeito. Exatamente. Nós somos uma cidade com 35 mil habitantes que tem um único semáforo na cidade. Aí eu não reparei. Um único. É porque ele fica num cruzamento que tem necessidade, realmente. Próximo ao campo do Esporte Clube Igrejinha, né? Para que as pessoas se localizem. E lá ainda não foi possível buscar uma solução para retirar esse semáforo. Mas a cidade não tem outros semáforos porque tem o trânsito muito organizado, enfim. Um trânsito intenso, mas organizado e que permite a fluidez com velocidade. Que maravilha, prefeito. Parabéns, viu? Prefeito, falando sobre a questão das finanças do município, a gente teve a situação das enchentes ali em 2024. Como é que foi a situação da cidade em relação a isso? Como é que está hoje a recuperação? Bom, a cidade, ela fisicamente está recuperada. É claro que a gente ainda, por um tempo, sentiu os impactos financeiros decorrentes disso. Posso falar da situação do município, especialmente. Quando a grande enchente de maio de 2024 aconteceu, o município teve que fazer uma série de esforços, né? O município teve que usar todas as suas reservas financeiras e ainda comprometeu um passivo para o futuro, né? Então o município teve que fazer investimentos diretos aí da ordem de 25 milhões de reais para recuperação, limpeza, manutenção de estruturas públicas que foram danificadas, enfim, recuperação de prédios públicos. E o município conseguiu, entre recursos da União e do governo do estado, algo em torno aí de 12, 13 milhões de reais. Então foi necessário o município alçar mais de 10 milhões de reais de recursos próprios, né? Mas esse passivo hoje todo já foi quitado. O município hoje segue com o equilíbrio das contas públicas. Um esforço muito grande foi realizado aí nos primeiros 12 meses depois da enchente, mas hoje estamos recuperados, né? E a cidade segue aí plena, firme, forte, magnífica como ela sempre foi. Que coisa boa, prefeito. Aliás, né, falando na questão de finanças ainda, né, e o prefeito foi secretário da pasta, municipalista como somos, né, a gente vê que as responsabilidades dos municípios, para o pessoal entender, cada vez aumentam mais, né? A questão, eu brinco com os colegas prefeitos também, o problema, né, que muitas vezes o governo estadual e federal não dizem de onde é que o prefeito vai tirar a verba. Aliás, né, prefeito, existem aí regulamentações sobre um percentual que deve ser investido na saúde, na educação, e pelo que eu vejo, todos os prefeitos cumprem isso e colocam além do necessário, não é, prefeito? Com certeza, vou dar o caso de Igrejinha, mas eu poderia citar todos os municípios aqui do Vale do Paraíba. A obrigação dos municípios é aplicar 15% em saúde. Igrejinha, via de regra, aplica percentuais entre 25% e 30% em saúde. Porque, volto a dizer, e aí é o discurso se manifestando na prática. Quando a gente diz que a saúde é prioridade, tu precisa ter ações que façam com que isso se materialize. E não existe uma materialização de serviço público sem investimento. Não existe. Então, em média, entre 25% a 30% do orçamento do município é destinado para a saúde. Porque nós entendemos que é humanamente impossível cidadãos esperarem muito tempo por atendimentos que seriam de responsabilidade
ou do Estado ou da União. É verdade. A gente sempre precisa lembrar que na organização, na divisão de tarefas propostas pela Constituição, os municípios respondem pela atenção básica, enquanto que a União e o Estado respondem pela média e alta complexidade. Mas a gente vê muitas vezes os municípios, como é o caso de Igrejinha, investindo recursos em média complexidade, justamente para evitar que se um cidadão espere 2, 3 anos para uma consulta de cardiologista, de gastroenterologista, Sim. enfim. Então, os municípios acabam investindo seus recursos para que o cidadão não fique tanto tempo na fila esperando. É verdade. E em cidades, né, do interior do estado, o pessoal que está nos acompanhando também por esse Brasil afora tem que entender que quando há algum problema, o cidadão não vai bater lá no Palácio Piratini e muito menos vai para Brasília. Ele vai cobrar Na porta do prefeito. Na porta do prefeito, né, prefeito? E aliás, o prefeito aqui em Igrejinha atende todas as quartas-feiras a população. Ah, tem Tem, todas as quartas-feiras do meio-dia às 18 horas, a gente tem o gabinete aberto aqui. Ninguém precisa agendar horário, basta vir e aguardar a sua vez. Vai ser atendido pelo próprio prefeito municipal. Que maravilha, prefeito. Olha aí, ó, fica a dica aí, viu? Prefeito, que maravilha. A gente já está chegando no final desse primeiro bloco ali. Vou perguntar para o pessoal do tempo ali, a gente deve ter cerca de 2 minutos ainda para terminar. Prefeito, a gente vai fazer um intervalo, mas no próximo bloco eu vou conversar com o prefeito também sobre Igrejinha, que é referência em eventos como a Oktoberfest, né? Também muito bacana, a gente fala muito em turismo. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, prefeito? Com certeza, o Oktober é o grande evento regional do Vale do Paranhana e um dos maiores do Rio Grande do Sul. É verdade. No próximo bloco a gente vai conversar sobre isso e muito mais com o prefeito de Igrejinha. A gente já volta nessa edição. Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV. Hoje, para lá de especial, saímos dos estúdios e viemos aqui para Igrejinha, na sede municipal da Prefeitura de Igrejinha, conversar com o prefeito Leandro Herle aí sobre a cidade, sobre a região. Lembrando sempre, né, que o programa Em Evidência na TV tem o patrocínio de CDP, Consultoria em Direito Público, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul e também a SPO Tecnologia. Você não pode deixar de conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanhe, por favor, lá no nosso canal no YouTube e também se inscreva lá no nosso perfil no Instagram. Lembrando sempre, né, que o programa também conta aí com o apoio da FAMURS, a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, né? Porque quando o município se fortalece, todo mundo cresce. Prefeito Leandro, a gente estava no último bloco comentando sobre a questão que, aliás, né, o turismo ganhou uma força tremenda, principalmente ali em relação na época da pandemia, o pessoal não podia viajar para longe, teve gente que conheceu melhor o Rio Grande do Sul e a região de Igrejinha, Vale do Paranhana, então nem se fala. E aqui acontece a Oktoberfest, né, prefeito? Vamos falar um pouquinho dessa grande festa? Isso, como eu disse antes, quando a gente fez a chamada para tratar do assunto, a Oktoberfest hoje é a maior festa regional do Vale do Paraíba, uma cidade com 35 mil habitantes, organiza uma festa para receber 230 mil pessoas. Opa! E é uma festa que tem uma característica única, né? Que todas as pessoas que trabalham nessa festa são voluntárias. É mesmo? Sim, nós temos 3 mil voluntários, a gente tem uma associação que é a organizadora do evento, o município é apenas o co-apoiador, né, que ajuda na questão da infraestrutura, porque o local onde acontece a festa é um parque municipal, o Parque Municipal de Eventos Almírio Grins, então o município presta apoio na organização deste evento, mas é uma associação que tem mais de 3 mil voluntários que organiza essa festa, e todo o resultado da festa ela reverte em benefício para a própria comunidade. Em média, o resultado distribuído para a comunidade em torno de 5 milhões por ano, para entidades de saúde, de educação, de assistência, culturais, enfim. Então, há um retorno gigante dessa festa
E ela é uma das festas mais importantes, uma das outubers mais importantes do mundo. Ela está entre as 4 maiores outubers do mundo. É Munique, Blumenau, Santa Cruz e Igrejinha, em termos de proporção, volume de visitantes e consumo de chopp, né? Que é a bebida principal da festa. Então ela é responsável por levar o nome de Igrejinha para todo o Brasil e para todo o mundo como sendo uma das maiores outubers do mundo. Que maravilha, não sabia disso, prefeito, olha só. Falando na questão do turismo, né, a gente estava falando antes sobre a questão das vias da cidade e da infraestrutura também do município, né? O que a gente pode falar sobre investimentos aí previstos em infraestrutura especificamente urbana nos próximos anos, prefeito? Bom, nós temos aí, dentro daquela linha de prioridades que a gente elencou, de investimentos em saúde e educação, nós temos uma nova escola municipal na região central da cidade que está em construção, a escola Jair Arthur Valaur, que vai ser entregue no final agora deste ano de 2026, que vai preencher uma lacuna hoje. Por incrível que pareça, uma cidade de 62 anos não tem uma escola pública na região central da cidade. Então nós estamos suprindo essa lacuna para atender o ensino fundamental da região central da cidade. Igrejinha vai virar uma referência, Igrejinha já é uma referência regional no atendimento de pessoas com necessidades especiais. O nosso Hospital Bom Pastor, que é uma entidade filantrópica que conta com o apoio do município, atende quase 200 cidades do Rio Grande do Sul no atendimento de pessoas com necessidades especiais, na bucomaxilofacial, odontologia, enfim, em procedimentos para pessoas que precisam ter um atendimento especializado, um procedimento simples dentário, que precisa sedação em função da sua condição clínica, né? Então, mais de 200 cidades aqui usam como referência a cidade da Igrejinha. Então, a Igrejinha, em alguns anos, foi a cidade do Brasil que fez o maior número de cirurgias bucomaxilofacial do Brasil, aqui na cidade da Igrejinha, no Hospital Bom Pastor. E dentro dessa esteira, nós temos um investimento significativo. A Igrejinha vai ser a sede regional do CER3, que é um centro de especialidades em reabilitação física e auditiva e intelectual, que hoje não tem no Vale do Paranhana, então esse prédio está em construção. E a ideia é que no final de 2027 a gente entregue para a comunidade esse serviço regional que vai atender não somente a Igrejinha, mas todos os municípios da região aqui de saúde, que vai desde São Francisco, Cambará, enfim, todo o Vale do Paranhana, que vai ser atendido nesse CER3 também. Então a gente vai estar ampliando muito, a gente tem um complexo de saúde do bairro Bom Pastor, que está em construção, que vai ser um centro que vai trazer terapias alternativas para o atendimento da comunidade, shiatsu, acupuntura, enfim, que já acontece em menor escala, práticas integrativas, que nós vamos ter um atendimento ampliado e maior também nesse novo complexo de saúde do bairro Bom Pastor. E sem falar do programa de recuperação viária da cidade. Nós já pavimentamos e recapeamos mais de 40 quilômetros de ruas e estradas municipais. Então nós temos uma meta ousada e a nossa meta é tentar superar os 50 quilômetros de pavimentação até o restante do mandato, o que é uma marca inédita, né? Em 8 anos aí de mandato, que vão se completar em 2028, nós pretendemos chegar a ultrapassar 50 quilômetros de pavimentação e recapeamento asfáltico. Então há uma preocupação muito grande para a gente deixar a cidade, a estrutura da cidade preparada justamente para a gente receber visitantes, né? A Igrejinha tem um parque de eventos que eu citei antes, que é o Parque de Eventos Almiro Grins, que não recebe só o Oktoberfest. A gente tem outros eventos que nem o Igrejinha Mix, que nós estamos tendo aqui no mês de junho, que é o evento que comemora o aniversário da cidade. Nós temos um outro evento chamado Colecionarte, que é uma das maiores feiras de multicolecionismo do Brasil, que acontece também no mês de maio aqui na cidade da Igrejinha. Temos o Festival da Cerveja, que é uma organização da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Igrejinha. Então, o parque de eventos serve para receber inúmeros eventos. E também nós temos agora investimos muito na questão da hospedagem, enfim. Nós temos uma região maravilhosa que para nós é conhecida como região da Serra Grande, que recebe a Rota das Nuvens, que é o turismo de contemplação, enfim, de beleza natural. Então a gente tem vistas muito bonitas, que nenhuma outra cidade tem, né? Que ao contrário de locais em que a
à noite elas se apagam, durante a noite elas se acendem, porque a gente tem vistas do Vale do Paranhana e do Rio dos Sinos. Então, Olha só. então a gente tem turismo gastronômico, temos alguns dos melhores restaurantes da região aqui que fazem frente, inclusive, à gastronomia da cidade de Gramado. Então, nós temos aí e estamos nos aproveitando dessa proximidade geográfica do maior destino turístico do Rio Grande do Sul, que é a região das Hortênsias. Pois é. E temos trazido visitantes também para a cidade da Igrejinha. E a gente vê, prefeito, que a cidade tem já morros aqui, né? Bem altos aqui, pertinho aqui, inclusive, da prefeitura. Isso, a Serra Grande, né? Que fica a 5 minutos da região central da cidade. Este foi um dos grandes investimentos que nós fizemos, que foi a pavimentação e a criação de um caminho alternativo para a cidade de Gramado. Então, a região da Serra Grande, ela se conecta através de Três Coroas com a cidade de Gramado. Então, existe a possibilidade de um caminho alternativo. Quem não quiser fazer o caminho tradicional da RS 115 para chegar em Gramado, pode usar esse caminho passando por dentro da cidade de Igrejinha, vai chegar em Gramado igual, totalmente pavimentado, 100% de asfalto municipal. Nós pavimentamos 12 quilômetros com recursos do próprio município para a realização dessa obra. Baita ideia, prefeito. Olha, muito bacana mesmo. E o pessoal que gosta do Rio Grande do Sul como eu, né, o turismo aí agradece. Prefeito, tem um aniversário da cidade também dentro desses eventos agora, prefeito? Isso, estamos aí no mês de junho, no dia 1º de junho, a cidade está completando 62 anos de idade. Nós vamos ter aí a celebração do Igrejinha Mix, que é a nossa multifeira da cidade, que é uma organização coletiva do município com várias entidades. Por exemplo, nós temos a Feira de Móveis da nossa Associação dos Moveleiros. A Igrejinha tem um polo moveleiro significativo de pequenas empresas. Temos mais de aí 20 pequenas empresas que trabalham com isso. Nós temos o apoio da CDL, dos comerciantes locais, que temos uma feira do comércio, temos a feira da agricultura familiar, então que os nossos pequenos produtores, eles mostram a produção da nossa cidade. Temos também a feira dos pequenos animais, enfim, temos inúmeras atrações, né, que vão acontecer nos dias 4, 5, 6 e 7 de junho aqui na cidade da Igrejinha, culminando aí com o domingo do dia 7 de junho, que a gente vai ter o bolo de aniversário da cidade de Igrejinha. São 62 metros de bolo, quer dizer, um metro para cada ano de aniversário da cidade de Igrejinha. E aí a gente aproveita e convida toda a população de Igrejinha, do Vale do Paranhana. A gente sempre diz que a comemoração do aniversário de Igrejinha não é só para os igrejenses, é para todas aquelas pessoas que gostam de Igrejinha, que conhecem a nossa Oktoberfest, que venham também no Igrejinha Mix e serão muito bem-vindos aqui na nossa cidade. Que maravilha! Informações aí, o pessoal que quiser vir no site da prefeitura? Isso aí, pode entrar no site da prefeitura lá, www.igrejinha.rs.gov.br, ou no Instagram aqui do município de Igrejinha, que vai trazer informações mais dinâmicas e momentâneas, tanto sobre o evento também quanto a divulgação dele. 4º evento em outubro, então, do mundo, prefeito, é isso? Isso, o Oktoberfest Igrejinha está entre as 4 maiores outubers do mundo. Que maravilha, gente! Aqui pertinho, não tem desculpa para não turistar no nosso Rio Grande do Sul e vir aqui para o Vale do Paranhana. No próximo bloco, prefeito, eu vou querer que o prefeito fale também, o prefeito falando em Vale do Paranhana, é presidente da Ampara, né, prefeito? Isso, da Associação dos Municípios do Vale do Paranhana. Já é o 3º ano que eu estou coordenando, junto com os demais prefeitos, o Vale do Paranhana, e a gente tem muitos avanços para falar sobre isso. Muito bem, a gente vai voltar em seguidinha. Estamos aqui, né, gravando especialmente na sede da Prefeitura em Igrejinha, nesse prédio maravilhoso. Olha, tem um estilo arquitetônico muito bacana. E você deve estar se perguntando, se conectou agora, né? Por que a gente está aqui também no centro aqui da entrevista com o troféu Mérito Prefeitos em Evidência, né? Porque a 3ª edição já está marcada para o município de Canoas, no dia 4 de dezembro. Você não pode perder um dos eventos mais tradicionais do Rio Grande do Sul, chegando na sua 3ª edição, com data marcada. Está aqui o troféu para a gente lembrar, no dia 4 de dezembro, no município de Canoas. A gente vai fazer um break, em seguidinha a gente está de volta aqui, direto da sede da Prefeitura de Igrejinha, conversando com o prefeito Leandro Reale. A gente já volta ao instante só.
Estamos de volta com o programa Em Evidência na TV, nesta edição em um local muito especial. A gente está na sede da Prefeitura de Igrejinha, conversando com o prefeito Leandro Herle aqui sobre a cidade e sobre a região também. Lembrando que o programa Em Evidência na TV tem o apoio aí e o patrocínio de CDP Consultoria em Direito Público, Iceberg Comunicação, muito além do que se vê, estratégia de comunicação para a política de verdade, Sinterg, Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Rio Grande do Sul, e a SPO Tecnologia. Tem que conhecer a Suzy, a inteligência artificial da SPO Tecnologia, que zera faltas em consultas e redefine o cuidado da saúde do seu município. Nos acompanhe lá também, lá no nosso canal no YouTube, e também, né, se inscreva lá no nosso perfil do Instagram, principalmente com os bastidores aqui dos programas. Prefeito, vamos falar um pouquinho, né? O prefeito também é presidente já no 3º mandato da Ampara. Explicar para quem está em casa nos acompanhando aí esse trabalho, prefeito. Bom, a Ampara, nós somos uma região relativamente pequena, né? Temos 7 municípios que compõem a região do Vale do Paranhana, que é Igrejinha, Três Coroas, Taquara, Parobé, Rolante e Riozinho, e com a recém-chegada do município de Caraá, que apesar de não ser do Vale do Paranhana, optou por questões geográficas, enfim, características e de identidade entre as cidades, né, compor também o Vale a Ampara conosco, né. Então a gente tem um trabalho regional importantíssimo, Cláudio, que é a questão da regionalização da saúde. Durante muitos anos, né, a gente conhecia o termo ambulancioterapia. Isso. Que era a questão dos municípios providenciarem estruturas de transporte para levar os pacientes das suas cidades para os grandes centros, via de regra Porto Alegre, né? E aos poucos isso começou a ser descentralizado, né? Muitos serviços em Canoas, enfim, cidades maiores. E ao longo do tempo também, com o trabalho do governo do estado e dos municípios, né, começaram a surgir polos regionais de atendimento em especialidades. Então, nós conseguimos coordenar isso de uma maneira muito, muito significativa aqui no Vale do Paranhana. Nós dividimos atribuições entre as cidades de acordo com as vocações de cada uma delas. Eu já citei nos blocos anteriores que Igrejinha é uma referência importantíssima na questão da cirurgia bucomaxilofacial, no atendimento odontológico. Posso citar também em Igrejinha a oftalmologia. Igrejinha é um dos grandes centros do Rio Grande do Sul de atendimento oftalmológico. Então, nós também temos outras especialidades. Igrejinha é o Centro de Atendimento Regional do programa Te Acolhe, quer dizer, nós temos aqui os atendimentos tanto das equipes quanto dos pacientes que é dentro do programa Te Acolhe, mas poderia citar outras referências, por exemplo, a cidade de Parobé é referência regional aqui em traumatologia, ortopedia, Taquara é referência em outras especialidades, especialmente questão do câncer, então. E aí temos Rolante, Três Coroas, cada uma tem atendimentos específicos e nós conseguimos coordenar isso de uma maneira em que nós não precisamos levar mais com tanto volume os nossos pacientes para centros maiores. Então, nós conseguimos fazer deslocamentos muito mais curtos dentro da região, fortalecendo a rede de saúde da nossa região, que é importante, né? A sustentabilidade econômica, aquilo que eu falei bem lá no início do programa, ela se aplica também à saúde. Nenhum serviço de saúde ele pode continuar atendendo por um período se ele for deficitário. Então, nós precisamos trazer essa sustentabilidade, trazendo serviços que possam complementar atendimentos normais de cada hospital, porque a gente sabe que, infelizmente, a tabela do SUS ela não permite que os hospitais sobrevivam sem esse complemento de outros serviços. Eu fiquei sabendo até o pagamento dos próprios médicos desde sem reajuste de 2008 ou 2009, uma coisa assim. É algo assim, surreal, né? Absurdo, né? Surreal. Então, infelizmente, isso acontece, é uma realidade triste, né? Então, esses serviços, eles acabam complementando essas ações, enfim, criam uma robustez financeira nessas instituições e facilitam, sob todos os pontos, o serviço de saúde em cada um dos municípios. Muito bem. Prefeito, inclusive também até na questão da compra, muitas vezes, né, das compras feitas pelos municípios, também a questão dos consórcios, aí eu já entro aí na parte também que o prefeito também é presidente do Procinos também, né, prefeito? Isso agora assumi há alguns dias, né, a partir da saída do então presidente, né, o Volmir, ex-prefeito
de Sapucaia do Sul, né? Então eu era o vice-presidente e assumi e tenho essa tarefa agora de comandar esse importante consórcio da nossa região, do Procinos, que tem demandas importantes e está trazendo um grande projeto, né? Além daquilo que já se executa, que são a possibilidade de termos atas de registro para compras coletivas, né? Para que todos os associados então possam obter serviços e produtos de maneira mais econômica do que licitações individuais, e isso permite que a gente tenha isso através da grande escala, né? Então, quanto maior um fornecedor vê a relevância e importância de uma contratação, ele vai reduzir a sua margem para poder contratar com aquele ente, né? E agora a gente está com um projeto que é a questão do saneamento na nossa região, especialmente na bacia do Vale do Rio dos Sinos, né? Todos os municípios sabem a questão dos impactos que o lixo causa em cada uma das nossas cidades, né? Sim. E a ideia também é na questão da escala, né? A gente tendo uma escala maior, uma estrutura maior, a gente vai otimizar custos, vai reduzir margens e vai permitir que os valores que cada um dos municípios hoje gerencie, tanto para o recolhimento, quanto para a triagem, quanto para o transporte, quanto para a destinação final dos resíduos, fique concentrado em maior volume, e a expectativa é que a gente consiga diminuir investimentos, gastos de cada município com essa situação, especialmente dos resíduos sólidos urbanos, que a ideia é que se crie um amplo contrato com vários municípios para que os valores fiquem menores para cada um dos municípios. Que é um investimento que o cidadão muitas vezes não sabe, né? A cidade está limpinha, aliás, parabéns, prefeito da cidade. Final de semana limpa, organizada, as praças aqui. Olha, uma cidade muito bacana de se conhecer, mas o pessoal não sabe que isso dá um trabalho, não só para o prefeito, mas para todos os colegas, e o sujeito é um problema que o cidadão não quer ver, né, que é lixo para a cidade. Mas e aí, onde é que vão esses lixos? E a questão do saneamento também, né, os resíduos das propriedades também, né, isso é a saúde, né, prefeito? Com certeza, eu sempre faço uma comparação. O lixo, ele só é problema para o cidadão quando ele não é recolhido. É verdade. É que nem o árbitro de futebol, ele só é problema quando ele é anotado. Então, o lixo só é problema quando ele é anotado. É verdade. Só que, para o cidadão, a situação do lixo, ela termina no ato de recolhimento que acontece pelo município. Mas para o município, não. Nós estamos falando de 4 etapas posteriores. Não é só o recolhimento. Esse lixo, ele precisa ser processado, ele precisa ser triado. E esse também é uma das grandes vantagens do consórcio. Porque a ideia é aumentar o potencial de reaproveitamento do lixo, que com uma estrutura maior, especialmente preparada para isso, se vai ter maiores índices de reaproveitamento do lixo. E a próxima etapa depois do reaproveitamento, então, ainda tem que ter o transporte, porque via de regra esse lixo ele não é destinado na própria cidade onde ele é recolhido. Sim, porque os aterros sanitários, eles têm necessitam um alto volume de investimentos de recursos de cada município. Sim. Então, normalmente esses municípios terceirizam isso contratando empresas que fazem a destinação em locais maiores. E isso precisa ser transportado, isso também tem custo. É verdade. E, por fim, a própria destinação. Então, envolve 4 etapas: o recolhimento, a triagem, o transporte e a destinação final. Então, reunindo isso tudo numa única cadeia, claro. Se a expectativa, é claro, que precisa ser confirmada ainda, há estudos que estão sendo levantados para isso, que se reduza aí significativamente os valores investidos por cada município, justamente para esse processamento do lixo. Que maravilha. Prefeito Leandro, falando sobre a questão do saneamento, né? Tinha um ditado antigo que dizia que enterrar canos não dá voto. Eu acho que isso mudou bastante, né, prefeito? Mudou, com certeza, né? Hoje as cidades, elas estão muito mais preparadas, né? Via de regra, os poderes públicos, eles já são muito mais críticos na ampliação da própria cidade. O que eu quero dizer com isso? Era muito comum antigamente haver a expansão urbana e depois a infraestrutura deveria ser providenciada pelo próprio município. Correr atrás. Isso. Aqui em Igrejinha não. Nós temos legislação e somos muito rigorosos com isso, que a expansão urbana, ela é possível, ela acontece, mas os próprios investidores já precisam trazer a infraestrutura necessária para que isso aconteça. Aí eu falo de rede pluvial, de rede de abastecimento de água, de rede de abastecimento de energia, de pavimentação. Hoje nenhum parcelamento de solo acontece na cidade de Igrejinha sem que haja pavimentação correspondente a esse parcelamento. Então, é uma solução muito importante
e evita que a gente tenha aquele eterno ciclo infinito de que os municípios precisam estar sempre buscando infraestrutura, fazendo saneamento, fazendo com que o crescimento da cidade seja ordenado. Muito bem. Prefeito, falando também sobre a questão da estrutura, né, dos consórcios ali, a gente estava falando sobre a questão das compras, mas tem a questão também das rodovias, né, dos acessos aos municípios. Ainda tem alguns municípios do estado, pelo que eu sei, que ainda estão sem acesso, mas isso não é exclusivamente responsabilidade só da prefeitura, tem uma parceria com o governo do estado. Eu acho que o consórcio também, as associações também ajudam, né, nessa parte da estrutura que foge, que sai do município, mas que é fundamental para o seu turista ou até para o morador sair e entrar na cidade. Né, com certeza, nós temos aqui duas demandas importantes no Vale do Paranhana, né? A principal rodovia de acesso à nossa região é a RS 239, que sai ali da cidade de Novo Hamburgo, né? Que traz para nós, mas é uma rodovia que ela tem um altíssimo fluxo e é uma rodovia que traz grandes problemas de insegurança, Cláudio. Nós vemos frequentemente acidentes fatais, inclusive, por conta dessa demanda. Esperamos aqui que o governo do estado tenha a sensibilidade, né, encontre os recursos necessários para que se possa fazer essas melhorias necessárias na rodovia para torná-la mais segura. E a segunda grande demanda aqui do Vale do Paranhana é a duplicação da ERS 115, que é a rodovia que traz especialmente para as cidades de Igrejinha e Três Coroas e é o principal eixo de acesso à região das Hortênsias. Ah, é verdade. Nessa rodovia, nós temos em média 250 a 300 mil veículos por mês. Meu Deus. Numa rodovia de pista simples. É verdade. É muito frequente em determinados horários do dia, a gente ter a conhecida fila indiana. Tranca tudo. Tranca tudo. Então, nós precisamos urgentemente a duplicação dessa rodovia, porque ela é o principal canal de acesso do maior destino turístico do Rio Grande do Sul. Porque grande parte dos turistas que vêm a essa região, eles vêm provenientes do aeroporto em Porto Alegre. Então, eles precisam essa rodovia. E a gente entende, sim, a necessidade de investimentos, a gente sabe da limitação orçamentária do governo do estado, mas ao mesmo tempo, Cláudio, a gente tem um senso muito crítico com relação à proposta de pedágios que foi proposta pelo governo do estado. Lembrado, senhor. Porque a gente entende, e sim, a ferramenta do pedágio, mas a gente não pode permitir a ampliação tão elevada das tarifas, especialmente do número de praças de pedágio. Hoje a gente tem em torno de 5 ou 6 praças de pedágio na região, que passariam a ser mais de 20. E a gente vai ser um trechos, por exemplo, do Vale do Paranhana até Novo Hamburgo, hoje a gente paga em torno de R$6, passariam a quase 30. Imagina. Então, a gente espera esse bom senso do governo, a gente ainda espera ter um diálogo mais aberto com o governo do estado para tratar desse assunto, né? A gente já procurou canais, espera em algum momento poder ter uma conversa franca para que a gente fale desses nossos dilemas, possa discutir obras, enfim, daquilo que realmente é urgente, necessário, enfim, para a região, para que a gente possa ser ouvido e tenha esse bom senso do governo do estado para que a gente possa, então, retroceder em algumas questões em relação a isso. Fica o apelo aqui, né, prefeito, aí para o governo do estado, não só aqui para a Igrejinha, como o prefeito já falou, mas para toda a região do Vale do Paranhana. Quero pedir para o prefeito, então, deixar um recado aí para o aniversário, principalmente da cidade, né, prefeito, aí para o pessoal que está nos acompanhando, por favor. Eu tenho certeza que muitas pessoas já conhecem a cidade de Igrejinha pela nossa Oktoberfest, talvez porque tem em algum momento buscado atendimento na nossa rede municipal de saúde, nas referências que nós somos para toda a região e para o Rio Grande do Sul. E tenho certeza que as pessoas gostam muito da cidade de Igrejinha. Igrejinha é uma cidade bonita, que gosta de receber pessoas, é uma cidade em expansão, o complexo urbano está em crescimento, a gente tem visto que muitas pessoas têm optado por morar em Igrejinha pela qualidade de vida, né? Então é uma cidade que oferece emprego, que oferece trabalho, que tem um polo industrial significativo, calçadista, moveleiro, têxtil. Nós temos uma das maiores indústrias têxteis de moda íntima do Rio Grande do Sul, da região sul do Brasil. Temos uma das maiores construtoras do Brasil em metros quadrados, da região sul do Brasil. Temos, enfim, o turismo vem crescendo muito. Então, eu quero convidar todos vocês para participar das comemorações do aniversário de Igrejinha. Para quem ainda não conhece a nossa Oktoberfest, que venha também conhecer a nossa Oktoberfest no 2º e 3º final de semana de outubro de 2026. Enfim, venham se encantar com a nossa pequena cidade de Igrejinha, que vem crescendo muito e que está
de braços abertos para receber cada um de vocês. 62 aninhos, pequena, grande igrejinha. Exatamente. Prefeito, muito obrigado pela participação, parabéns pelo trabalho, viu, prefeito? E a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento da nossa querida igrejinha, tá bom, prefeito? Eu que agradeço. Um grande abraço a todos.